Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Já percebeu que eu estou aqui sozinho na bancada. Hoje é um programa diferente, um programa especial. Às vezes as pessoas me perguntam sobre a Prime, o que a Prime é, o programa de televisão. Então eu quero, nesse programa, falar um pouquinho não só sobre a Prime, como é que nasceu a Prime, e o que ela realiza hoje no mercado, ajudando tanto empresas como executivos na ciência do network profissional, como é que eles podem conhecer pessoas e através dessas pessoas poder desenvolver relacionamento ou para alavancar negócios ou para acelerar a carreira. A Prime Leads é uma empresa jovem, uma empresa que tem um pouco menos de uma década, vai completar 10 anos em 2024. E nasceu basicamente com uma decisão na minha vida de mudar a minha trajetória profissional. Para quem me acompanha com um pouco mais de tempo, sabe que eu sempre atuei na área de logística, fui empresário da área de logística, fui presidente da área de logística, mesmo aqui no Canal 25 eu tinha um programa chamado Logística em Foco e por um bom tempo eu transitei profissionalmente na área de logística. Em 2010 eu decidi que o meu ciclo na logística havia se encerrado, eu não tinha mais alegria em fazer aquilo que eu fazia e continuo sendo muito grato à logística por tudo aquilo que ela proporcionou na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha família, mas eu entendi que um ciclo havia se encerrado e eu precisava encontrar algo que me trouxesse alegria em continuar fazendo aquilo que era a minha paixão e a logística já tinha fechado esse ciclo. E aí veio um dilema, né? O que nós vamos fazer? Porque o Luciano sempre é uma pessoa de logística, um profissional de logística, e a única coisa que eu sabia naquele momento é que a logística já havia encerrado como ciclo na minha vida. E aí eu fui buscar o meu propósito de vida. Eu não sei, você, telespectador, se você já encontrou o teu propósito, mas eu sempre fui uma pessoa que desconfiava um pouco sobre essa questão de propósito, buscar aquilo que está no coração. E eu em 2010, finalzinho de 2010, comecinho de 2011, eu fui olhar para dentro de mim e tentar identificar qual era a motivação que eu tinha naquele momento para poder continuar a minha vida. E eu fui descobrir que eu sempre gostei muito de pessoas, eu gostei e continuo gostando de desafiar pessoas, motivar pessoas, eu sou uma pessoa que acredito no potencial do ser humano e ali veio um insight, que eu precisava criar uma empresa para que essa empresa pudesse ajudar o ser humano a conquistar os seus sonhos, realizar os seus projetos, quer seja para negócio e quer seja para carreira. E aí eu sempre tive uma habilidade para lidar com o ser humano, para lidar com o relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa nos meus negócios que primei muito pelos relacionamentos profissionais. Aí veio a conexão com o meu propósito e com o dom que eu tenho, que é de conectar pessoas e promover relacionamento. Foi aí que nasceu a Prime, a partir dessa decisão. Foi em 2012 que a gente começou esse trabalho. Basicamente esse trabalho foi iniciado ajudando executivos que estavam em transição de carreira, executivos de alto nível em grandes empresas que precisavam naquele momento conhecer um processo estruturado para que eles pudessem construir uma rede de relacionamento e a partir dessa construção que eles pudessem ser apoiados na identificação e na viabilização do seu novo passo na sua carreira profissional. E aí nós começamos a atender executivos, e um executivo trazia outros executivos, e aí a gente foi ampliando o leque de trabalho da Prime. A Prime ela é uma empresa hoje alicerçada em network profissional, tudo que nós fazemos está voltado à construção de relacionamento e como nós devemos nos relacionar com as pessoas para que a gente possa ter sucesso nos relacionamentos que a gente vai construindo. E dentro desse cenário a gente acabou dividindo a Prime em 4 verticais. Então nós temos o Prime TV, que é esse programa que vocês nos acompanham semanalmente, e esse é um espaço importante onde a gente pode se conectar com pessoas, fidelizar os nossos relacionamentos, conhecer novas pessoas, compartilhar experiências de histórias inspiradoras. Então para isso que nós utilizamos essa ferramenta tão importante que é a televisão para nós. Temos a segunda vertical, que é o Prime Club, que é um clube de relacionamento para altos executivos em São Paulo. Então nós temos um clube voltado para presidentes, um clube voltado para ex-presidentes e um terceiro clube voltado para diretores que atuam em empresas que faturam acima de 50 milhões de dólares por ano. Então nós temos o Prime TV, nós temos o Prime Club e nós temos o Prime Business, que é a nossa área
de negócio, onde nós ajudamos as empresas a acelerar os seus negócios através do network, através dos relacionamentos. E a última área é o Prime Academy, que é a nossa área de educação executiva, que acabou virando uma franquia. Nós temos um franqueado em Campinas, temos um franqueado em Jundiaí, temos um franqueado no ABC. São pessoas que hoje utilizam a marca Prime, toda a metodologia da Prime, para poder ensinar executivos como é que eles devem construir relacionamento de uma maneira estratégica para que eles possam, principalmente, ou alavancar os seus negócios ou acelerar a carreira. Então, foi nesse processo que a Prime se desenvolveu, continua se desenvolvendo, e tudo voltado para a ciência do network profissional. Tudo que nós fazemos hoje tem uma ciência, tem um processo estruturado, onde nós compartilhamos quase 10 anos de estudo sobre network, sobre redes de relacionamento. Eu quero deixar para o segundo bloco, explicar um pouquinho para vocês o que é essa ciência que eu estou dizendo, o que é essa metodologia, o que é esse processo. Você vai entender aquilo que nós criamos e aquilo que a gente tem oferecido para o mercado, aquilo que nós entendemos que seja relevante para que a gente possa alcançar os nossos sonhos. Eu não sei você, telespectador, mas eu sempre entendi que na vida nós não andamos sozinhos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos ser apoiados por pessoas, há pessoas que precisam do nosso apoio, e por isso que o network fez muito sentido na minha vida, porque eu sempre acreditei nessa verdade, e isso sempre foi uma verdade para mim. Tudo que eu conquistei na minha vida hoje foi muito menos por causa do dinheiro e foi muito mais por causa das pessoas certas que eu tive do meu lado, caminhando do meu lado, acreditando no meu potencial e de alguma maneira me apoiando na busca, na realização dos meus sonhos. Por isso eu quero aqui deixar nesse primeiro bloco uma reflexão para você. A gente olha para a nossa agenda, uma agenda sempre concorrida, a gente está sempre preocupado, ansioso, inseguro com algumas coisas, a gente acaba de alguma maneira se fechando dentro do nosso próprio mundo, nos esquecendo que há pessoas que talvez caminham próximos de nós, que podem nos ajudar em questões que a gente está tentando lidar sozinho. Então é importante você que é profissional, você que não é profissional, mas que entende que você está precisando dar uma atração na sua vida, quer seja pessoal, quer seja profissional, que você entenda que pessoas fazem toda a diferença na nossa vida. Não é bom que o homem viva só, Deus já disse isso na sua palavra, então a gente não pode se isolar. E nada mais sadio do que você construir bons relacionamentos, né? E o network ele vem desconstruir algumas crenças que a gente acaba construindo durante a nossa vida, principalmente a nossa vida quando a gente está iniciando o nosso processo. Eu não sei você, mas os meus pais sempre me disseram, me incentivaram que eu precisava ser bom em tudo, estudar nas melhores escolas, trabalhar nas melhores empresas, guardar dinheiro para que eu pudesse ter garantia para o meu futuro, e isso tudo é legítimo. Mas eles esqueceram de nos avisar que a gente pode fazer isso com menos peso, que a gente pode fazer isso através de pessoas, porque se nós não temos essa consciência, a gente vai correr atrás disso tudo de uma maneira egoísta. A gente acaba tentando de alguma maneira conquistar isso tudo que é legítimo através dos nossos próprios esforços, através da nossa própria força. E eu tenho aprendido que quando você tem pessoas do seu lado que estão dispostas a te ajudar nesse processo todo, as coisas ficam mais fáceis, a vida fica menos pesada. Por isso, eu reforço a importância dos relacionamentos. E claro que como o Prime é uma empresa e nós estamos voltados ao meio corporativo, o meu discurso sempre está voltado para empresas, para profissionais, para executivos, mas pessoas fazem parte da nossa vida. Desde que nós chegamos ao mundo, nós dependemos de pessoas, não só para viver, para sobreviver e também para alcançar tudo aquilo que nós desejamos alcançar. E a minha reflexão com você, telespectador, é se você tem investido a sua vida em construir relacionamentos. Porque o que acontece muito naturalmente, até por uma questão de cultura, é que a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai acumulando contatos e pouco nós construímos relacionamentos. Quando você olha para o Brasil, por exemplo, você tem uma série de eventos acontecendo simultaneamente, né? Centenas e centenas de eventos que estão acontecendo simultaneamente em qualquer região do nosso país. E o que esses eventos proporcionam? Contatos, conexões, mas de longe não é o suficiente para que você promova, para que você construa relacionamento. Então, nós precisamos entender
de que quando você tem esse propósito de caminhar ao lado de pessoas, não basta você conhecer as pessoas, você precisa desenvolver relacionamento, você precisa ter um processo, você tem que ter uma ciência para que essa ciência, esse processo te ensine como você deve se relacionar com as pessoas, para que você possa ajudar essas pessoas e para que essas pessoas possam também te ajudar, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha nesse bloco. No segundo bloco, eu quero compartilhar com você como você deve se apoiar num processo para poder desenvolver relacionamentos de alta confiança e relacionamentos de ajuda mútua, tá bom? Eu vou pedir a licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos eu explicando como é que é o processo que a Prime desenvolveu. Até mais. Olá, eu sou Homero, diretor da PEAG, e hoje a gente está aqui para conversar sobre qual a diferença entre trabalho terceirizado e trabalho temporário. Essas duas modalidades elas são muito comuns e lucrativas para as empresas que utilizam esse tipo de recurso, mas possuem algumas diferenças básicas entre elas. É importante ressaltar que enquanto serviços terceirizados possuem menos exigências formais na Constituição empresarial, os serviços temporários, por outro lado, apresentam algumas garantias necessárias em contrato social, que é exatamente o caso que a PEAG emprega hoje. Além de terceirizados, ela está homologada para atendimento temporário no Ministério da Economia. O prazo de contrato temporário varia até 180 dias, expansível até 270 dias, e ele pode ser em dias seguidos ou não, conforme a necessidade e adaptação da sua demanda produtiva. O custo final varia, obviamente, de acordo com a utilização de pessoal, e é importante ter como estratégia que com isso você consegue focar no seu negócio, adaptando os custos variáveis que você pode ter. Na PEAG nós mobilizamos e desmobilizamos qualquer tipo de mão de obra em até 48 horas. Esse é um compromisso contratual nosso e um compromisso com a sua lucratividade e com a sua operação. Voltamos. Conforme nós falamos no primeiro bloco, eu estou desenvolvendo aqui um programa especial, compartilhando um pouco a história da Prime, aquilo que nós fazemos, a nossa missão hoje como empresa, e no segundo bloco eu quero explicar para você, telespectador, o que é essa ciência, o que é esse processo estruturado que nós desenvolvemos para que você possa, de uma maneira ativa e intencional, num bom sentido, construir relacionamentos para gerar valor não só para você, mas para a tua rede também. Então a primeira coisa que você tem que ter consciência quando você pensar em network profissional é ter clareza sobre a pessoa que você é. Quando nós falamos, principalmente no meio corporativo, sobre network, logo vem à nossa mente CNPJ. E nós não fazemos negócios com empresas, nós fazemos negócios com pessoas. Então, lembre sempre que não é CNPJ, é CPF. E você tem um CPF, ou seja, você é uma pessoa, você tem uma identidade. E o primeiro passo para um bom network é ter a consciência de quem ele é, da capacidade que ele tem, dos talentos que ele tem, do potencial que ele tem, da força de realização que ele tem, porque não dá para a gente ser um bom networker se a gente tem dúvida sobre a nossa capacidade de conquistar aquilo que nós desejamos alcançar. Não dá para que a gente se apoie num processo estruturado para alcançar sonhos se eu duvido da minha capacidade para realizar esse sonho. Então o primeiro passo, se você quer ser um bom networker, é olhar para si e ter a convicção do seu poder, da sua capacidade, dos seus dons e dos seus talentos. Esse é o primeiro passo. Você não pode ter dúvida sobre a sua capacidade de realizar os seus sonhos. O segundo passo, você tem que ter clareza aonde você quer chegar com o teu network. Ora, se eu sei quem eu sou, se eu não tenho dúvida sobre a minha capacidade, ok, agora o que eu quero alcançar com isso? Você tem que ter clareza no teu propósito. Você hoje tem um negócio, você quer acelerar o seu negócio, você quer fidelizar os seus relacionamentos, você quer explorar mercados inexploráveis, ou se você é um executivo, se você quer o quê? Uma ascensão na sua carreira, você quer um movimento vertical na sua carreira, um movimento horizontal na sua carreira, você está fora do mercado, você quer voltar para o mercado, então você tem que ter clareza qual é o objetivo que você tem quando você pensa em network profissional. Então você amarra a sua capacidade, a segurança que você tem em si mesmo e você amarra aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer realizar. Então aí agora você tem um caminho, você está
no plano A, você quer chegar até o plano B. Para isso você tem que ter um processo estruturado, que é aquilo que nós vamos compartilhar a partir desse momento. Então, vamos supor que você é um profissional que está em transição de carreira. Então, você tem certeza de quem você é, da sua capacidade, e você tem um propósito: eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Ok, essas são duas informações básicas, fundamentais, é o alicerce do teu plano de network. Ok, se eu quero me recolocar, eu tenho que mapear quais são os mercados que eu quero explorar, quais são as empresas que eu preciso acessar e quem são os decisores que precisam me conhecer. Então você vê que eu não estou falando ainda de network, eu estou falando de nós construirmos algo que vai nos orientar a colocar em prática um plano de network. Porque se você não tem o propósito claro e se você não tem os alvos claros, pouco importa as pessoas que vão caminhar próximo de você, pouco importa a qualidade das pessoas que vão estar do seu lado se você não tem clareza quem você precisa acessar. Então é importante você fazer esses 3 mapeamentos. Ora, eu estou fora do mercado, aí eu olho para a minha história, para o meu histórico profissional, identifico os meus bons, os meus talentos, o perfil das empresas que eu atuei, os mercados que eu atuei, e aí com base nesse histórico você define os seus alvos. Olha, eu quero prospectar oportunidades de trabalho nesses mercados, eu quero acessar essas empresas e eu preciso falar com essas pessoas. Então você definiu o teu alvo, esse é o 3º passo. Clareza na sua capacidade, propósito e o seu alvo. Agora você precisa fazer o quê? Construir a tua rede de relacionamento. Como você sabe quais são os mercados, as empresas e os decisores que você precisa acessar, agora você consegue identificar qual é o perfil dos executivos ou das pessoas que você tem que estar na tua rede. Porque essas etapas, elas têm que estar conectadas. Você precisa ter pessoas do teu lado que tenham a capacidade de te apresentar para os decisores que você elencou como estratégicos para a tua carreira. Então aí você define qual é o perfil da tua rede, quantas pessoas você vai ter, qual é o nível dessas pessoas, qual é o nível de capacidade que elas têm de acessar os decisores, e aí você constrói essa rede de uma maneira ativa. Lembrando que essa é uma rede pequena, porém de altíssima qualidade. E eu posso te assegurar, telespectador, que você já tem essas pessoas, ou que você talvez não tenha ela no seu radar, porque como a gente está preocupado em acumular contatos, a gente acaba desprezando muitas vezes as características das pessoas que hoje são os nossos contatos. Se você tiver 10 pessoas, não mais do que isso, já é o suficiente para você se recolocar no mercado de trabalho. Eu posso dizer isso com menor sombra de dúvida, porque há 10 anos que a gente faz isso. Aí você construiu a tua rede, então você tem a tua capacidade, o teu propósito, você mapeou os teus alvos, você construiu uma rede. Essa rede vai fazer o que para você? Ela vai te conectar com os decisores. Só que para que isso aconteça, você tem que saber como é que você se relaciona com elas. Porque não é de qualquer maneira que essa rede vai ativamente te ajudar. Você precisa investir alguns esforços nessa rede para que de fato ela traga resultado para você. Primeira coisa que você tem que fazer é se conectar emocionalmente com as pessoas, se conectar com o coração das pessoas. Lembre que eu falei no começo, você não faz network com CNPJ, você faz network com CPF. O ser humano, ele tem coração. E você precisa se preocupar com o ser humano, você precisa ajudar o ser humano para que você também possa ser ajudado. O segundo passo que você precisa dar, você precisa construir capital social. Então o primeiro esforço é se conectar emocionalmente, o segundo é construir capital social. O que é capital social? É como a sua conta no banco. Você só vai sacar no banco aquilo que você depositou. O que eu quero dizer com isso? Você só vai ter ajuda das pessoas se você antes ajudou essas pessoas. Existe uma lei universal da semeadura, que na vida nós só colhemos aquilo que nós semeamos. E às vezes a gente quer colher algo que nós não semeamos. Não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ajudar as pessoas. Você tem dons, talentos, você conhece pessoas, você tem capacidades que você pode oferecer para a tua rede de relacionamento para que ela possa ser apoiada e depois ela pode também se apoiar. Terceiro passo é você ter ou construir a tua marca pessoal. Marca pessoal é a tua grife. Você vai numa rede de supermercado hoje,
você perceba quantas marcas diferentes existem nas gôndolas. O que as empresas fazem? Elas estão dando uma roupagem. Você já tem conteúdo, certo? Porque nós falamos no comecinho que você não tem dúvidas sobre quem você é. Agora você tem que dar uma roupagem para isso, ou seja, a percepção que o mercado vai ter em relação à sua pessoa ou em relação à sua empresa. A gente não tem tempo de explicar como é que nós construímos isso, mas esse é o terceiro passo que você precisa dar para que a tua rede de influenciadores, a tua rede de relacionamentos te ajude a você se conectar com os decisores. O quarto passo, você precisa ser uma pessoa credível, ou seja, credibilidade. Network inevitavelmente passa pela credibilidade e pela reputação. Você tem que provar que você é bom naquilo que fala, que você é bom naquilo que faz. E por último, nós precisamos estar trabalhando a nossa visibilidade, ou seja, nós precisamos estar na mente da nossa rede de relacionamento para que ela possa nos ajudar ativamente. Você precisa se encontrar com as pessoas, você precisa estar disponível para as pessoas para que elas possam de fato lembrar que você é um componente ativo também na rede de relacionamento delas. Dessa maneira a gente fecha esse processo que tão importante é para o teu sucesso, quer seja nos negócios, quer seja na sua carreira, até também para a tua vida pessoal. Tá bom? Eu agradeço você, telespectador, por estar comigo nesse programa especial, nesse programa solo aqui, onde eu pude compartilhar no primeiro bloco um pouquinho sobre a história da Prime e no segundo bloco falar um pouco sobre o processo que nós estruturamos para poder disseminar o network profissional no Brasil. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica aí o meu contato, luciano@primeleadsbrasil.com.br. Caso você queira alguma ajuda para conhecer mais do processo, eu fico à sua disposição. Muito obrigado pela tua companhia. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Olá, eu sou Homero, diretor da PEAG, e hoje nós vamos conversar a respeito de turnover e absenteísmo. O que a PEAG toma de ação para mitigar esse tipo de problema muito comum em operações terceirizadas e temporárias? Nós partimos de alguns princípios básicos: treinamento para as tarefas que têm que ser desempenhadas, o acompanhamento de perto e efetivo dos controles de ponto e jornada e intrajornada, garantindo o conforto e descanso do colaborador, bem como atendimento à produção, e também o prêmio, alguns prêmios que a gente elabora e trabalha com os funcionários em ações que envolvem a família, envolvem o próprio colaborador, envolvem o desempenho no trabalho. Dessa maneira, o trabalho dele é sempre reconhecido, ele se sente valorizado e motivado a estar presente na planta do cliente. Então, por exemplo, são sorteados alguns jantares, algumas viagens, alguns prêmios realmente em bônus no salário, para que haja esse interesse, essa motivação, reduzindo os índices negativos de absenteísmo, turnover e as faltas. Isso alinhado com treinamento e um planejamento prévio são a receita do sucesso para nós nesses indicadores.